Seu banheiro é pequeno e você está sofrendo para escolher um tipo adequado de cuba, seus problemas acabaram. Olá, eu sou Manuela Lopes e você está no canal Simplichique. Nesse vídeo eu vou mostrar qual é a melhor cuba para banheiros pequenos. Essa dúvida foi enviada pela Simplichiquete Rosana Moraes através da aba Comunidade aqui do canal. Obrigada pela sugestão, Rosana. Para entender melhor qual cuba é mais adequada para banheiro pequeno, eu vou falar primeiro sobre os mais variados tipos de cubas, para a partir dessa análise a gente chegar na resposta. Antes, deixa eu dar um aviso. No final do mês de março desse ano, eu vou fazer um workshop presencial aqui em São Paulo, onde eu vou ensinar várias técnicas de decoração para você que sempre tem dúvida de como decorar seus ambientes. Vai ser um dia inteiro de muito aprendizado, muita conversa boa e troca de experiências. Por isso, se você não mora em São Paulo, já se programe agora para não ficar de fora. Em breve, eu trago mais novidades. Fique de olho! São vários os tipos de cubas que a gente pode usar em banheiros de uma maneira geral. Vamos começar falando das cubas prontas, aquelas que você pode ir em qualquer loja especializada, comprar e instalar. Basicamente, são 4 tipos de cubas prontas que você vai encontrar no mercado. As cubas de embutir, as cubas de apoio, as de sobrepor e as de semi-encaixe. Esses são os tipos. Com relação aos formatos, elas variam muito, podendo ser ovais, redondas, quadradas, retangulares e até com os desenhos um pouco mais diferenciados. Vou explicar agora cada um dos 4 tipos de cubas. A cuba de embutir é aquela que fica completamente abaixo do tampo. A única parte dessa cuba que a gente vê é por onde a água corre. Ela fica colada na parte de baixo do tampo. Existem vários formatos de cubas de embutir. O formato que você escolher é que vai determinar como será feito o recorte do tampo. Ou seja, para uma cuba de embutir oval, o recorte no tampo também vai ser oval. A cuba de apoio é o contrário da cuba de embutir. Se a de embutir fica totalmente para baixo do tampo, a cuba de apoio fica totalmente para cima do tampo. Por isso o nome dela. Ela fica apoiada em cima do tampo. Nesse tipo de cuba, a gente vê ela praticamente toda, tanto a parte de fora dela, quanto a parte de dentro, por onde a água corre. Com cubas desse tipo, o único corte que vai ser preciso fazer no tampo é o furo para passagem de água. A cuba de sobrepor é como se fosse uma mistura das duas cubas, da cuba de embutir e a cuba de apoio. Olha só que interessante. Ela fica apoiada no tampo só por essa bordinha que contorna toda a cuba, e todo o resto dela fica para baixo do tampo. Nesse caso, o tampo também precisa ser cortado de acordo com o formato da cuba, só que a bordinha dela precisa ficar apoiada pela parte de cima. Por fim, as cubas de semi-encaixe não tem mistério, o próprio nome já mostra como é que elas ficam. Parte da cuba fica encaixada em um corte do tampo e também da saia, que é essa parte frontal da bancada que dá acabamento e esconde a parte de baixo das cubas. Toda a parte da frente da cuba de semi-encaixe fica exposta e para fora do tampo, ou seja, a cuba avança para fora do limite do tampo. Você pode notar que as cubas de semi-encaixe têm um formato diferente dos outros tipos. Toda essa parte rebaixada nas laterais da cuba vão ficar escondidas e o resto da cuba vai ficar exposta. Agora que você já aprendeu os 4 tipos de cubas prontas, vou falar sobre as cubas esculpidas. Essas cubas sempre são feitas sob medida e geralmente são construídas com o mesmo material da bancada, que pode ser de pedra, de porcelanato e até de concreto. Como a execução aqui é personalizada, aqui você pode ter formatos e caimentos variados. Caimento é a inclinação da base da cuba, é o que faz a água correr com mais facilidade. Ele pode ser convencional, ou seja, a água cai para trás, mas ela pode ter o caimento lateral também, dando uma aparência mais criativa para a cuba. Bem, você já sabe agora diferenciar todos os tipos de cubas. Com base em todas essas informações, vamos debater a dúvida da Rosana. As cubas esculpidas podem ser construídas no tamanho que for, então essa é uma grande vantagem. Se você tiver possibilidade, vai ser uma excelente relação custo-benefício.
Com relação às cubas prontas, as de semi-encaixe têm uma vantagem em relação às outras. Lembra que eu disse que parte da cuba avança para fora do tampo? Isso quer dizer que você não precisa de uma bancada muito profunda. A profundidade padrão das bancadas é de 60 centímetros. Com as cubas de semi-encaixe, você pode ter uma bancada bem menor que isso. Para você ter uma ideia, dependendo do modelo da cuba de semi-encaixe, o tampo pode ter somente 35 centímetros de profundidade. Em um banheiro que não é muito largo, isso pode ser muito bom, porque uma bancada curtinha não compromete a passagem. Por outro lado, pense se isso vai ser funcional no seu dia a dia, porque com uma bancada assim tão rasa, talvez não sobre muito espaço para colocar acessórios. Quanto aos outros tipos de cubas, todas elas possuem vantagens e desvantagens. Acompanhe comigo. As cubas de embutir deixam o tampo totalmente livre. Você ganha muito espaço de bancada, mas lembre que a cuba está lá embaixo do tampo, ou seja, você vai perder espaço de armário. As cubas de apoio são justamente o contrário, você ganha espaço embaixo da bancada, mas perde em cima. Uma observação importante que eu vou fazer aqui é sobre a altura da cuba. A distância padrão da parte de cima da cuba até o chão gira em torno de 90 centímetros. Se você já tem aí no seu banheiro uma bancada construída nessa altura com uma cuba de embutir e quiser trocar por uma cuba de apoio, você concorda que nesse caso, se você não trocar a bancada, a cuba de apoio vai ficar muito mais alta de como estava a de embutir? Esse é um erro muito comum que muita gente comete ao reformar banheiros. O correto é você abaixar essa bancada para que a altura da cuba de apoio até o chão seja de aproximadamente 90 centímetros, tá certo? As cubas de sobrepor também têm a desvantagem de perder espaço para armário. E, na minha opinião, não são muito práticas no dia a dia, porque a bordinha dela que fica exposta muitas vezes impede de enxugar a bancada. Imagina você passando a mão para escorrer água para dentro da cuba. Se fosse uma cuba de embutir, nesse caso, isso seria bem simples, mas com a de sobrepor você vai precisar passar um pano. Com tudo isso, a resposta para a pergunta da Rosana, qual a melhor cuba para banheiros pequenos, e considerando as cubas prontas, minha resposta é que depende de qual é o seu objetivo. Se você quiser uma boa bancada para colocar acessórios, a cuba de embutir é melhor. Se você precisa aproveitar o máximo de espaço do gabinete embaixo da pia, a cuba de apoio é mais indicada. Agora, se a largura do seu banheiro é muito pequena, a cuba de semi-encaixe vale mais a pena. E se você quiser receber mais dicas como essas sobre decoração de ambientes, faça parte da nossa comunidade exclusiva no Telegram. O link está aqui na descrição. Agora me conte, qual desses tipos de cubas você prefere? Um beijo e até o próximo vídeo!